Aleluia, Deus. Glória a Deus. Graça e paz, amém, amados? Amém. Deus abençoe, boa noite. Amados, abra o santo livro na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2. Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? Eu te conheço de algum lugar, não sei de onde, minha irmã. Deve ser... Você é parente da... Ah, já vi, Rapaz, minha irmã, como? Rapaz, é que agora eu morei ali em Paraíba. Eita! E o nome da outra irmã? Cecília. Cecília, Deus abençoe. Agora vai da casa do Marcelo. Ô, glória! Na última oportunidade nós fizemos a exposição do capítulo 1 da Epístola de João, e agora nós vamos para a parte 2, e vamos ver se nós conseguimos concluir do versículo 1 ao 11, se assim permitir o Senhor. Todos conseguiram abrir? Amém? Amém. Amém. Espera aí, irmão. João. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Amém? Podemos? Diz assim o Santo Livro: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz estar na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. E aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém, amado? Até aqui, tenha bondade em nome de Jesus. Então, o apóstolo do amor, ele vem fazendo a sua apologia acerca da natureza de Cristo, a natureza divina de Cristo, que é a origem de tudo, e ele faz essa apologia no capítulo 1, dizendo que o que era desde o princípio, ele está apontando lá para o Gênesis, que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e ele disse, haja luz e houve luz. Então ele está apontando para Cristo, que Cristo é essa origem, a origem de que aquele que deposita a fé nele e guarda os seus mandamentos, de fato tem a vida eterna. Há uma convicção de vida eternal, mas todavia, o fato de ele conferir a vida eterna, ele quer dizer que
aquele que de fato declara, que crê, que menciona, que serve o Senhor, ele vai materializar característica de alguém salvo. Então, a evidência desse salvo vai se manifestar, amado. Que foi o que o próprio Jesus ele disse, que nós devemos conhecer a árvore pelo seu fruto. Ele diz, pelos seus frutos o conhecereis. Porque ele vai falar, Mateus 7, porque nem todo que me diz o quê? Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aí alguns vão falar, mas Senhor, no teu nome eu curei, eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz prodígios, maravilha, eu preguei, eu profetizei. E Jesus talvez dá uma das declarações mais aterrorizantes da Escritura. Ele diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? No grego, anomia, a partícula A, não, nomia, lei, aquele que vive sem uma lei para obedecer. Mas quando ele diz que alguém que não vive com uma lei para obedecer, não significa que esse não conhece a lei, pelo contrário, ele conhece a lei, mas ele não cumpre a lei, ele não obedece a lei. Com isso, ele se torna transgressor da lei, falando sobre lei. Não é isso? É um dos nossos vereadores agora do Rio de Janeiro, mais votado, jovem. Tem um discurso, sou de direita, sou a favor da família, sou a favor da moralidade, sou a favor das mulheres, mas todavia cometendo crimes. Está sendo julgado. A probabilidade de perder o seu mandato é muito possível de acontecer, mas verbaliza. A questão não é o discurso, amado, a questão é a vida. E João está falando de vida no Evangelho. Então João está falando, quem crê nele tem a vida eterna. Aí todo mundo, opa, glória, foi como Paulo começou a ensinar em Romanos. Aí ele falou, então continuaremos pecando para que a graça abunde, Paulo? De maneira nenhuma. De jeito nenhum. Mas Paulo, mas você disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então isso significa intelectualmente que quanto mais eu peco, mais graça eu tenho, Paulo. Não. Pelo contrário. Se a graça vos atingiu, se a graça vos colidiu, se a graça vos encontrou, você andará em novidade de vida. E isso naturalmente, comumente, sem força. A árvore não faz força para frutificar. Logicamente ela é cuidada, adubada, nutrida, ela está num bom solo, ela recebe luz, ela recebe água, e com o tempo ela vai frutificar naturalmente. Então o cristão, ele vai produzir fruto de cristão, naturalmente, sem força. Porque uma das coisas que Cristo mais aboliu e mais colidiu, mais bateu de frente, é o quê? É a chamada hipocrisia. É aquele que manifesta um personagem. Está no culto, crente. Está fora do culto, demônio. Não é isso, amor? É uma mulher que fala assim. É demônio. Então está no culto, adora, fala mistério, língua, glória a Deus, louvores, arrepio, quebra, coluna, aquela coisa toda. Mas fora daqui, já não há evidências disso. Já não há tanto poder. E que poder é esse, amado? Que tanto é manifesto, que não produz santidade. O mesmo poder que cura, que revela, que batiza, que expulsa demônio, é o mesmo poder que santifica o homem. Então, qual é a ação da graça? A ação da graça, ela manifesta no passado, ela restaura, ressignifica o passado do homem,
e ela atua no presente do homem, transformando esse homem, e a graça manifestará no futuro, glorificando este homem. Então ela trata no passado, no presente e no futuro. No presente ela atua de que maneira? Da maneira de santificação, separação do pecado. Agora, o não salvo, ele peca de maneira programada. Porque, olha só, no versículo 9 de 1 João capítulo 1, olha o que ele diz. Se confessarmos, é condicional, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Essa palavra grega aqui, se confessarmos, é homologel. Daí vem a etimologia da palavra homologar. Homologar é declarar, confessar, ratificar. Então, quando nós estamos diante de Deus, Ele faz a exposição da lei, e nós vemos o espelho da lei, que nós somos de fato culpados. E se nós não declararmos culpados diante da lei, nós fazemos de Deus mentiroso. E a palavra dele não está em nós. Mas se nós confessarmos, declararmos, expor toda a nossa avidez, toda a nossa podridão, todo o nosso negrume, a Bíblia diz que Ele é fiel e é justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Então esse é o poder da graça, de nos purificar de toda a injustiça, mas quando nós confessarmos. Quando nós não confessamos, amado, pecado confessado, pecado perdoado. Agora, pecado não confessado, condenação iminente. Porque a gente vai fazer de Deus mentiroso. Quem é mentiroso? Nós ou Deus? Romanos 3 diz o que? Abra aí, Romanos 3. Se alguém achar, por gentileza, me ajuda aí. Romanos 3, acha o verso aí, vem na mente aqui no espírito aqui, mas eu sei que está lá. Que toda boca esteja calada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Mas ele diz algo interessante nisso daí. Que vai falando das nossas características do homem caído, logicamente, né? Alguém achou? 3:4. Você seja de alguma maneira nenhuma, seja sempre Deus. De maneira nenhuma. Isso. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo homem seja o quê? Mentiroso. Mentiroso. Aí ele vai dizer, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras o quê? De confessar. Quando eu confesso, eu sou justificado. Ele está utilizando outro termo jurídico aqui. Ele está falando de sermos absolvidos. O termo original grego aqui é absolvidos. Então é isso que ele está dizendo. Olha só, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Então, quando nós estivermos diante do grande juiz, se nós tivermos confessados os nossos pecados, eles serão perdoados, logicamente, absolvidos, justificados. Passando da justificação, que aponta para o passado, nós entramos no processo de santificação, reconhecimento, vida diferenciada. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez, uma novidade. E quando eu entro nesse processo, libertação, glorificação, transformação total, pecado erradicado. Mas quando o pecado não é erradicado, a gente tem que viver em vida transformada. Vida transformada. Agora, a grande questão é que João ele diz algo interessante. Voltemos lá para 1 João 2. Ele falou, homologuel, se confessarmos, ele é fiel e justo. Aí ele vai tratar com os santos. Ele diz, olha o carinho, olha a ternura de João, olha o carinho. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, ele aponta uma condicional. Então o que ele está querendo ensinar para mim e para você?
que o cristão, ele não vive de pecado programado, né? Pecado comum. Ele está falando, não é natural da vida do cristão pecar. Não é natural na vida do cristão mentir. Não é na vida natural do cristão adulterar. Não é normal na vida do cristão estar constantemente falando palavrão. O que é isso, gente? Não é normal na vida do cristão estar vivendo de cambalacho, mutretas. Não. Aí ele diz, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Então ele quer dizer, amado, que o cristão não vive o pecado como estilo de vida. Não é normal. Se alguém se diz cristão e vive no pecado, esse tal nunca ouviu nem o conheceu. Porque foi o que ele disse lá em Mateus? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas Senhor, eu opero. Mas Senhor, eu fiz. Mas Senhor, no teu nome os demônios se sujeitam. Claro, no meu nome os demônios vão se sujeitar. Não é no teu nome, não é no teu poder, nem na tua patente. Agora a questão é, você é conhecido do céu? Você pertence ao reino? Porque uma coisa, amado, por exemplo, eu chegar ali na prefeitura ali, né, e falar, eu quero entrar na sala do Renatinho, do prefeito. Os seguranças não vão deixar. Eles vão perguntar, quem é você? Sou Ricardo. Espera aí. Eu vou perguntar se o Renatinho te conhece. Porque uma coisa é eu dizer que eu conheço o Renatinho, o prefeito. Outra coisa é o prefeito dizer que me conhece. Então, sabe qual é o grande problema da nossa nação? Muita gente diz que conhece a Deus. Agora, Deus conhece essas muita gente? Entendeu? Tem um exemplo, né, pastor? Qual? Aqueles dois que foram expulsar o demônio e sei quem é Jesus. Os 7 filhos do sacerdote Cela. Sei quem é Jesus e conheço Paulo. Agora você. Quem vocês são? Eu não conheço. Quem o demônio está falando? Eu não conheço vocês na esfera espiritual. Eu conheço Jesus. Eu conheço Paulo. Mas vocês não são identificados no reino espiritual. Vocês são escória. E flagelou ambos. Então, eles queriam manifestar aquilo que não era verdade na vida deles. E nem Mateus 7 acabou se cumprindo, né, irmã Patrícia, na vida deles. Nem o demônio eles conseguiram expulsar. Nem os demônios eles conseguiram expulsar. Porque viviam de pecado programado. Viviam o pecado como estilo de vida. E João diz que o cristão, ele tem até a possibilidade de pecar. Para meus filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Faça o máximo para não pecar. Mas se pecar, vocês terão advogado, mas não peque. Hebreus 12 diz o quê? Hebreus 12, 4, se eu não me engano. Algumas traduções dizem assim, na guerra, outras dizem na luta. Guerra, modo geral, luta, modo pessoal. Ele diz, na guerra contra o pecado, ainda não combateste até o derramado extremo sangue. Não, o que ele quer dizer? Lute até o limite, até derramar seu sangue, se possível for, mas não peque. Mas não peque. 1 João 3,4 em diante diz, versão King James, toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olha só, estilo de vida, gerúndio. Toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco conheceu. Aquele que vive habitualmente no pecado, o que está escrito aí? 1 João 3, amado, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco conheceu. Versículo 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é... De quem que ele é? Mas ele professa que é filho de Deus, amado.
Aí João fala, se essa pessoa vive pecando habitualmente, essa pessoa não pertence a Deus, essa pessoa pertence ao diabo. E olha isso, que seriedade. Aí ele diz, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Olha essa tradução, não se dedica à prática do pecado, ou seja, a pessoa se envolve no pecado, maquina, projeta, se entrega, arquiteta, pensa, racionaliza, faz a equação para manifestar o pecado. Aí ele diz, porquanto a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Então o nascido de Deus, amado, ele não tem o pecado como estilo de vida. É, como dizem, um acidente de percurso. E quando acontece o nascido de novo, amado, ele fica desmoralizado, ele fica arrasado, triste, abatido, murcho, porque ele desrespeitou, desonrou o seu Senhor, o seu Pai. Os filhos de Arão, amado, Nadab e Abiú. Isso aqui é para nós, amados. Aqueles que estão à frente de ministério, aqueles que têm um ofício, que acabam se acostumando com o sagrado. Cuidado com isso. Cuidado. Porque os filhos de Arão, Nadab e Abiú, acostumaram com o sagrado. Acostumaram com o culto. Já não há mais reverência com o altar. Já não há mais reverência com as Sagradas Escrituras. Já não há mais reverência ao sacrifício a Deus. Sacrifício a Deus é feito de maneira relaxada. E a Bíblia diz o quê sobre quem faz a obra de Deus de maneira relaxada? Alguém lembra o texto? Te faz lembrar? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Porque a maldição que era para ser posta na cruz em Cristo, ele negligenciou o sacrifício de Cristo, e a maldição que era para ser posta em Cristo na cruz recai sobre ele. Porque a Bíblia diz que ele levou todos os nossos pecados, ele se fez maldito por nós. Mas quando alguém faz a obra do Senhor, porque quando fala de obra, tudo bem, há feitos, sim, mas a obra do Senhor, ela se manifesta no crer, amado. No crer. Lembra do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29? Os discípulos, Marcelo, estavam questionando o Senhor. Senhor, por favor, eu quero ajudar na obra, eu quero colaborar, estavam falando, eu quero colaborar. O que eu tenho que fazer? Eu estou aqui conjecturando. O que eu tenho que fazer? Tenho que dar oferta, tenho que dar o dízimo, eu tenho que orar, eu tenho que ler essa escritura, eu tenho que visitar centro de recuperação, eu tenho que dar cestas básicas, alimento. Senhor, fala o que eu tenho que fazer, as obras de Deus. Aí Jesus falou, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então a obra de Deus se manifesta no crer em Cristo. E quando eu creio em Cristo, eu opero em Cristo e por Cristo. Então Nadab e Abiú se acostumaram com o sagrado. Levítico 10, versículo 1 e 2 diz assim, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário. Eles vão adorar, eles vão orar, vão ali. E puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. Então eles foram cultuar o diabo. Eles foram oferecer incenso, oração. Não é isso, Marcelo? Eles foram oferecer oração. Pegaram o incensário e foram bater incenso diante do Senhor. Eu não vou cultuar. Eu vou adorar. Eu vou orar. Titia Moisés. Poderoso Moisés. Papai é Arão. Então se titia Moisés, papai é Arão, eu sou assim com Deus. Eu vou fazer a obra de Deus de qualquer maneira. E foi oferecer incenso ao Senhor. A Bíblia diz, fogo estranho. Mas foi estranho para Deus, mas para eles não era. Estava tudo normal.
O grande problema do cristão é achar que ele está oferecendo a Deus algo que é normal, mas talvez perante de Deus é fogo estranho, amado. E Deus fulmina, Deus não aceita. Que a Bíblia diz que nosso Deus é o fogo também consumir aquilo. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Mas pastor, isso aí é lei. Atos capítulo 5 é o que então? Jesus já tinha morrido, já tinha sido assunto aos céus e a graça estava perene, patente. E o que aconteceu com a Ananias e Safira? A graça, mano. Graça. Morreram. Diga-me. Quando um líder, ele anuncia por exemplo que há um outro mediador além de Jesus. É um herege. Ele não se faz maldição. Se faz muita maldição. Porque ele está tirando a mediação de Cristo. Não há outro mediador. Não há outro, amado. 2 Timóteo 2,3 diz isso. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí o homem vai e fala assim: não precisa de Cristo não. Não precisa de Cristo não. Pode ir José, pode ir Pedro, pode ir Maria, que você vai chegar até Deus. Tem muito caminhão que eu já vi escrito aí: pede a mãe que o filho responde. Quem já viu? Escrito em caminhões. Já viu, mano? Escrito assim no caminhão, geralmente na frente e alguns até atrás. Ali assim, perto da placa ali embaixo. Pede a mãe que o filho responde. Ou seja, o mediador ali é Maria. Mano. O que liga a Deus é Maria, não é Cristo. Eles acabam anulando o Evangelho de João 14,6, que diz que foi o próprio Cristo que falou: eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que o Senhor também fala que os homens invalidam os mandamentos de Deus por causa da tradição. Das tradições, invalidam os mandamentos, por quê? Por causa das tradições. Propício nessa data. Bom, eu vou comer peixe essa semana. Vou comer peixe. Não, porque não pode não, sacrifício, a Páscoa, ele é o Cordeiro Pascal, entendeu? Então a gente tem que manter tranquilo. Aí depois a gente vai pro samba. Aí tu vê a ousadia humana, mano. A ousadia humana. A gente está vendo o colapso global, a terra gemendo, anunciando a volta do Senhor, amado. A terra gemendo com dores de parto, aguardando a bem-aventurada redenção. Catástrofe, guerra, pandemia, crise, colapso, a rocha matando os outros, as lamas matando os outros, a chuva. E anulou-se carnaval durante 2 anos. E agora está tranquilo, vamos pular. Não deu na data do carnaval, vamos colocar junto com a Páscoa agora. Então isso nunca aconteceu na história do Brasil. Nunca aconteceu. E eles vão colocar agora o carnaval na mesma semana. Vamos ver a falta de respeito que o homem tem para com Deus, Marcelo. Ainda que seja uma tradição, e é uma tradição humana, mas você vê a afronta do homem aquilo que é sagrado diante de respeito, pelo menos reverência. Então o homem está pecando habitualmente, bebendo iniquidade como se fosse água. Então João ele diz que quem é nascido de Deus não faz isso, amado. Quem é nascido de Deus não vive assim. Quem é nascido de Deus tem uma nova natureza. Os filhos do sacerdote Eli, a Bíblia diz que Deus os queria matar. Olha isso, amado. Deus os queria matar e matou. Aqui, ó, 1 Samuel 2,12. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela do caldeirão, tacho ou outra vasilha em que estivesse sendo usada,
e pegava para si tudo o que vinha preso ao garfo. E desse modo, agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. Versículo 15. E também antes de se queimar a gordura, vinham auxiliar do sacerdote e ordenavam ao homem que estava oferecendo sacrifício: dá um pedaço desta carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente o que ainda estiver crua. Versículo 16. E se o homem argumentasse: deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele contestava: não, tu me entregarás a carne agora, como te ordenei, ou a tomarei à força. Sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Olha que severo. Então eles eram abusados. O auxiliar do sacerdote falava para ele: espera pelo menos, espera a gordura assar, espera queimar-se incenso para Deus, depois você pega o que você quiser do que sobrar do sacrifício. Ele: não, eu não paro, eu não vou obedecer, eu vou fazer a minha vontade, me dá, senão eu tomo a força. Diga-me. Tem um texto aqui também em 2 Tessalonicenses, e eu estava lendo essa semana, que também é um texto preocupante, né, para quem insiste em estar na igreja, professar ser cristão e estar na prática do pecado, né? Pode ler? Sim, pode ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Os quais por castigo padecerão eterna perdição diante da face do Senhor e a glória do seu poder. Misericórdia. Então, amados, um princípio de obediência para aquele que diz que serve a Deus, amados. E que os filhos de Eli eram repreendidos, mas não mudavam a postura. Na continuação do verso, a Bíblia diz assim, Eli já era idoso quando ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam de errado, e todo o povo de Israel, inclusive, que eles se tinham relações promíscuas com mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, o chamou a atenção: por que fazeis isso? Tenho ouvido de todo o povo sobre o vosso mau procedimento. E se um homem comete um pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar destes conselhos e advertência, não quiseram dar atenção a seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Por que Deus já havia resolvido destruí-los? Porque Deus já via que eles não mudariam a disposição dos seus corações. Eles continuariam de maneira obstinada a pecar. Aí João diz: meus filhinhos, vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se pecar, vocês têm um advogado ao Pai. O que João quer dizer? Confesse, reconheça, declare que Ele vai intervir na sua causa. Por quê? Quando nós pecamos, amados, tem um advogado de defesa, mas também tem o de conhecido como promotor, não é isso? Eu estou errado? Promotor. E qual a função do promotor? Acusar. Pegar os elementos que comprovam as nossas falhas, os nossos delitos, que acabam infringindo a lei. E ele vai usar argumentos para nos incriminar. E quem é esse? O diabo. O diabo, ele trabalha debaixo da legalidade. Por isso que Paulo diz: não deixe lugar ao diabo.
Não deixe lugar ao diabo, senão ele vai exercer a sua função de acusar, de apontar. Ele pecou, ele se prostituiu, ele foi no hotel, eu vi a propina, ele pegou dinheiro ilícito, eu sei que ele é assim, ele até diz, ele até prega, ele até fala, mas ele promete que ele é ladrão. Mas vai mostrar as provas, aqui, ó. O diabo vai lá, ele vai apresentar as formas, as provas. Aí como que o advogado de defesa vai advogar a causa daquele que de fato é comprovado como criminoso e não confessou? Ficou quietinho. Não é isso? Quando você trabalha com negócio de advogado, você sabe como é que é isso. Agora, a questão jurídica, que a nossa Constituição, os júris, os advogados, os promotores, eles só julgam elementos comprobatórios, fatos. Agora, o júri celestial julga intenções. A lei apontava para os atos. Se alguém for pego em pleno ato de adultério, era morto. Aí Cristo vai na intenção, ele fala, se alguém olhar com intenção impura, porque a questão não é olhar, ele não está criminalizando o olhar, ele está falando, a questão é você olhar com intenção impura, você já adulterou com ela. Por isso que ele diz, se teu olho te faz pecar, arranca, tua mão te faz pecar, corta, porque é melhor entrares no céu sem o olho, com a mão, do que com o teu corpo todo no inferno. Porque ele está falando, eu enxergo os vossos corações, eu enxergo as intenções dos vossos corações. Então a questão é que tem muita gente às vezes fazendo até a coisa certa, mas com a intenção errada. E Deus, ele vê, ele enxerga. Então por isso que diante de Deus a gente tem que agir com sinceridade. Ele sabe, Romanos 2,16 diz que o dia em que Deus há de julgar os segredos do coração do homem. Olha isso, amor. Os mais íntimos. Os segredos mais íntimos do coração do homem. Romanos 2,16. Então olha isso. Então por isso que ele está dizendo, confesse. Tenha uma audiência com o seu advogado e relate tudo a ele. Por quê? Ele é um advogado justo. Ele é fiel. Ele é verdadeiro, ele é paracleto, ele é santo, ele nunca pecou, nunca se corrompeu, ele é fiel, amado. Cristo é esse advogado, é o paracletos, que significa o quê? Chamado, convocado a estar ao lado de alguém, convocado a ajudar alguém, convocado a pleitear a causa de outro diante de um juiz, um intercessor, um conselheiro de defesa, um assistente legal de Cristo e a sua exaltação, a mão direita daquele que suplica ao Pai pelo perdão de nossos pecados. Ele está falando, ele é aquele que vai pleitear as nossas demandas, ele é fiel, ele vai estar ao seu lado quando no momento mais crítico, ele vai te ajudar. Ele é o Paracletos, Cristo. Ele é o nosso advogado de defesa. O Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Por isso que a palavra que João usa aqui, temos um advogado, é Paracletos, estar ao lado. Ou seja, Deus Emanuel, Deus conosco, amado. Evangelho de João 14,16 diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, Paracletos, para que fique convosco para sempre. Espírito Santo. Romanos 8,33 diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou, e que ressuscitou dentre os mortos, e que está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Então, se Deus interceder por nós, amado, como o diabo vai intentar a acusação? Se foi Ele que nos libertou. Mas quem Ele vai libertar? Quem de fato confessar, reconhecer. O interessante é que o diabo ele faz de tudo, manipulando a mente das pessoas e acusando e colocando que você não deve, você não é digno de entrar na presença de Deus. Você tem que, eu passei um caso, uma situação assim de uma moça, ela falando, não, eu falei para ela, se você não confessar as suas atitudes
ser prisioneiro e um jugo haverá sobre a tua vida. E é essas acusações que vêm. Mas aí a falta da leitura da palavra é o que faz isso. Não, a palavra diz que tem um advogado sobre mim. A palavra diz que o Espírito Santo é aquele que intercede comigo. Então eu vejo a questão, a falta do conhecimento da palavra, é o que nos faz ainda sermos prisioneiros. É isso aí. É o que João ele fala mais lá para frente. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, a palavra é mentiroso. Então a falta desse conhecimento é o que Paulo também ele vai falando ali, meu irmão Patrícia. Em Romanos capítulo 7, a partir do finalzinho. Ele vai falando bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu me pego fazendo. Né? E quando eu quero fazer o bem, o mal está diante de mim. Miserável que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí quando chega ali em Romanos capítulo 8, que é a continuação, ele está continuando. Aí ele diz: mas não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, ó glória. Então não há condenação, amado. São os sofismas do diabo, que ele vai levantando, suplicando, atacando e insuflando na mente humana, para que o homem se sinta condenado. Mas ele é a nossa propiciação. Além de ser advogado, sacerdote, ele é o sacrifício perfeito, aleluia. 1 João 2,2 ele diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Aqui tem um perigo de interpretação de uma heresia antiga chamada universalismo. Já ouviram falar? Já ouviu falar, Marcelo? Universalismo. Que as pessoas pegam aqui, ó, que ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. A interpretação do universalismo é: no final de tudo, ele salvará todos. Mas não é isso que a Bíblia diz. Primeiro, diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. A gente tem que entender o que é isso. O que é a propiciação? Alguém se habilita? Lembra, Marcelo? Sabe? Patrícia sabe. Os irmãos, sabe? Sabe, Ligar? Então fala. Oi? Para quê? Para expiação de pecado. E era um sacrifício específico de um novilho. Oi? Ele sabe o que é. Tá dando cola, né? Tá dando cola para você. É igual minha filha fez prova essa semana. Minha filha fez prova essa semana. Aí o coleguinha que estava do lado dela, ele falou assim: Luana, eu não sei não. Ela olhou, é assim, aí tal, escreveu para ele. Aí a professora olhou para ela: Luana, o que você está fazendo? Não, estou ajudando ele porque ele disse que não sabia. Ela: mas é prova, Luana. Pode ajudar não, Luana. Eu não sabia. Aí Nelson sabe, não fala e fica dando cola. O que é a propiciação? Ele está apontando lá para a lei. Ele está falando, a sombra da lei que o sacerdote fazia, que era um sacrifício para expiar os pecados do povo, que pegava um novilho macho, sem mancha, sem ruga, perfeito, sem nenhuma fagulha de defeito, e o sacerdote também não podia ter defeito nenhum. O sacerdote não podia ter defeito nenhum. Lá fala de vários defeitos, a gente fala assim: que isso? Não podia ser anão, narigudo. O Maurinho estava fora, mano? Estava. Manco, coxo, não podia ter falha nenhuma. Então tudo apontando para Cristo, mano. Cristo. Aí esse sacrifício era feito para aplacar a ira de Deus, para não eliminar o povo. Então quando o sacerdote perfeito, sem defeito algum, e o sacrifício perfeito era feito, o sacrifício expiatório, que ali matava aquele animal e aspergia o sangue na tampa do propiciatório, Deus olhava o sacrifício e o sacerdote, porque antes da oferta ele olha o ofertante. Lembra de Caim e Abel? Ele aceitou a oferta eu sempre troco, de Abel, e rejeitou a de Caim.
Então, aí ele diz, e aceitou Abel e a sua oferta, está escrito assim, e rejeitou a de Caim. Então ele olha primeiro o ofertante, para depois a oferta. Então, ele olhou, viu que o ofertante e a oferta estavam perfeitas, ele vinha e aceitava, lambia com fogo aquele sacrifício. E ele aplacava a ira e não matava o povo. Aí João está falando assim, vocês lembram da lei? Que se o sacerdote não oferecesse um sacrifício puro, verdadeiro, imaculado, Deus matava o povo? Então, é este o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro perfeito que aplaca a ira divina. É isso, fala. Você ia falar, meu? Não, Patrícia, você ia falar? Então ele está falando, é esse o Cordeiro de Deus, ele é a nossa propiciação, é ele que aplaca a ira divina. É por isso que nós não somos mortos, amor. É por isso que nós não somos aniquilados pelo Senhor. E por isso que essa heresia, universalismo, eles creem que no final até o diabo vai ser salvo. Vocês acreditam nisso? Já ouviu falar disso mesmo? Estuda só, universalismo. Não estuda não. Depois eu corto aí. Oi? Tem o aniquilacionismo. Então eles creem que até o diabo no final, eles falam que Deus é tão bom que ele não vai condenar as pessoas. E nem o diabo. Mas no final até o diabo vai ser solto, porque no final, na verdade, ele é um anjo. Se fosse assim, eu não fiquei. Por exemplo, abre aí Hebreus capítulo 9, texto conhecido, Hebreus 9, 27. Vai até o final do texto. Alguém leia por gentileza aí. Só guisa de informação, textos sobre propiciação. Levítico 16, do 11 ao 16. Êxodo 25, do 17 ao 22. E esse aqui depois eu leio, Romanos 3, 23. 27. Isso, mano, vai até o final. E como os homens estão ordenados a morrer, Isso. E como os homens estão ordenados a morrer de uma vez, vindo logo após o juízo, assim também Cristo, oferecendo uma única vez, tirou os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Ele vai aparecer a segunda vez para os que esperam quem? Para a salvação. Para a salvação. Então ele não vai salvar todos, ele morreu para salvar todos. Todo aquele que nele crê. E aí, vai entrando em tantas heresias, amado. Se a gente for falando, cada doutrina, né, herética, que vai acontecendo. Então, Cristo, ele é a nossa propiciação. Outro texto sobre referência da propiciação, Romanos 3, 23 em diante. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, no sangue do novilho que era degolado e aspergido na tampa do propiciatório. Então, quando eu creio que Cristo é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós somos salvos gratuitamente através da fé. Ele diz, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Por que a paciência de Deus? Porque se não houvesse longanimidade da parte de Deus, ele já tinha destruído toda a face da terra como ele fez no dilúvio. Então Deus começou a operar com longanimidade, com graça, até a manifestação de Cristo, para ser ele o justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Aí ele diz, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então, através da sua propiciação, nós fomos reconciliados novamente com ele. E esse processo ele está se completando. Ele acabará na glorificação, amado. Na glorificação, nós vamos vê-lo como ele é. E isso será magnífico. Aleluia. Porque
essa reconciliação ela está acontecendo. É como se fosse, sabe o quê? O esposo está esperando a noiva entrar. Aí a noiva está vindo, toda linda, né? Sem ruga, sem mácula, sem defeito algum. E o noivo está lá, esperando. E cada vez mais ele está vendo a noiva chegar, ele está vendo toda a exuberância, a beleza. E a noiva também olhando para o esposo, todo lindo, bem trajado, perfumado, lindo, todo maravilhoso. E o coração bateu, logo querendo tocar, pegar. E quando eles vão, amado, até o altar e se tocam, e ali eles começam a se identificar. Assim vai ser Cristo com a igreja. Glória a Deus. Então, a cada dia que passa, Paulo fala que a nossa salvação está mais próxima do que quando alcançamos a fé. Então, nós estamos assim, dando passos ao altar para encontrar com o noivo, glória. Nós estamos dessa maneira, mano, dando passos, até que essa reconciliação se complete, que haja as núpcias, ó glória do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Ele é a nossa propiciação. Várias referências aqui, amado. Vou dar para vocês. 2 Coríntios 5, 18 a 21. 1 João 4, 10. Ele diz: nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amados a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Leia também Hebreus 2, 17 e 18. Hebreus 4, 14 a 16. Hebreus 7, 24 e 25, Hebreus 9, do 11 até o 28. E eu vou terminar aqui porque não vai dar tempo. Vamos aqui terminar no versículo 3, 4 e 6 de 1 João 2. Nisto sabemos que o conhecemos. Ele vai revelar como que nós dizemos que o conhecemos. Esse conhecer aqui é um termo grego para falar até de relações sexuais entre casal. Então ele está falando, é dessa maneira que nós sabemos se de fato temos intimidades com Deus. Como? Se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda, guardar aqui é obedecer, ok? Guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Também. Então ele está falando de uma vida de obediência à palavra de Deus. Uma vida de obediência. Então, quanto mais de Deus nós temos acerca do conhecimento das Escrituras, mais responsabilidade nós temos. Porque se eu sei, se eu conheço a lei e não cumpro, eu estou transgredindo a lei. Estou pecando. Porque quem diz estar nele, deve andar como ele. Cristo pecou, mano? Cristo quebrou a lei? Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Isso que João está ensinando aqui não é impecabilidade. Impecabilidade é só na glorificação. Mas ele está falando de uma vida reta, proba, de alguém que luta e zela pela santidade, obedecendo a Deus. 1 de João 1, 15, 14, 15, né? Ele fala assim, começando daquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Então, nisto nós vamos ser conhecidos se de fato estamos nele. Se guardarmos os seus mandamentos. 1 João 5, 2 e 3 diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Outras traduções, pesados. E o texto clássico conhecido, Evangelho de João 14, 21, aquele que tem meus mandamentos guarda, este é o que? E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei. Então ele está falando de obediência
a palavra de Deus. Eu termino aqui, eu pensei que não dá para terminar, mas vamos terminar aqui para completar e depois a gente entra numa nova sessão aqui, a partir do versículo 12. Vamos lá. 1 de João 2, 7 em diante até o 11 para nós terminarmos. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, aquele que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. E outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então ele está falando, o mandamento que eu estou trazendo para vocês, é um mandamento que já desde o princípio foi colocado por Deus, estabelecido por Deus, que é de amar ao Senhor acima de todas as coisas, e o próximo como a ti, cruz. Jesus falou, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos, o que guarda a retaguarda. Então, os filhos de Deus vão ser caracterizados por um mandamento, que não é novo, chamado amor. Chamado amor. Oi? O Senhor condiciona o amor à obediência. Condiciona o amor à obediência. Essa semana eu estava dando assistência a um casal, e eu estava falando para eles, que no meio da situação, um disse para o outro, na verdade eu perguntei, né, eu falei assim, o amor ainda há? Ainda há fagulha de amor no relacionamento de vocês? O marido tomou partido e falou assim, a mulher tomou partido e falou, já não há nenhuma gota de amor. Eu falei da sua parte. Aí, zero. Eu falei, a questão é que vocês tratam o amor como sentimento. E o amor não é sentimento, o amor é mandamento. Então, quando eu começo a obedecer, naturalmente o sentimento vem. Então, retornem a obedecer aquilo que Deus prescreveu nas responsabilidades do marido, na responsabilidade da esposa, e naturalmente esse sentimento de amor vai vir. Mas ele só virá quando a obediência se cumprir. Então, essa é a característica do nascido de novo, que ama a Deus e ama o seu irmão. Evangelho de João 13:35 diz, nisto todos conhecerão que sou meu discípulo. Se o quê? Se vos amardes uns aos outros. Novamente Caim e Abel. Estava lá. Abel, o pecado jaz à porta. Oi? Eu troco direto da tique. Caim, o pecado jaz à porta. E cabe a ti retê-lo, privá-lo, impedi-lo. Por que ele diz que cabe a ti? Porque ele está falando, eu já estou te avisando. A minha palavra já está te anunciando. Então evita-o. Mas ele não ouviu. E o ouvido hebraico é o quê? Obedecer. E o que ele fez? Matou seu irmão. Matou seu irmão. E João diz, quem não ama, está em treva. Quem não ama, odeia o irmão. E por que ele odeia o irmão? Porque na verdade ele odeia Deus. E como ele não pode matar Deus, ele mata tudo aquilo que Deus ama. Oi? Característica do diabo. Como o diabo não pode matar Deus, tocar em Deus, ele toca naqueles que Deus ama. Então alguém que diz que de fato é cristão e odeia o irmão, está em treva. Está em treva. Então esse é o mandamento que ele nos ordenou. Que a gente ame uns aos outros. Eu quero ler Colossenses 3, 12 a 14. E nós terminamos.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade. Esse termo aqui, entranhas, está falando de vísceras, do âmago, da veia, do sangue, de tudo, do centro da sua existência. É disso que ele está falando. De benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, que é o elo, é o que liga. Porque a Bíblia diz, João vai falar lá na frente, que Deus, Ele é amor. E quem ama está em Deus. Oi? Revestimos de Deus. Revestimos de Deus, é isso que ele quer dizer. Por isso que em vários textos vão falar para a gente, 1 Pedro fala para a gente se apropriar da natureza divina. Que a gente vai se assemelhar a Cristo, Romanos 8, 28 e 29 e 30. Então a gente vai se apropriando da natureza divina, desse amor gracioso, que perdoa, que não mata, pelo contrário, que dá vida. Então que essa seja a nossa característica, amém, irmão? Que desde o princípio ele já dá esse mandamento. Levítico 19, 17 e 18 ele fala sobre isso. Amor. Que nós possamos amar. Que possamos manifestar o amor. E para não deixar passar batido, o texto também clássico aqui sobre o amor, a gente termina. Quero te convidar a ficar de pé. Paulo ele escreveu, 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Note que ele está falando de ser e não de ter. Então ele está falando de essência, não de aparência. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta de maneira indecente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu termino aqui. O amor nunca falha. Nunca falha. Porque fala da essência divina. Então, quando nós de fato tivermos a presença de Deus, nós vamos manifestar esse amor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Vamos orar?